Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva, nos ampare. Que Ele abençoe os nossos esforços em estarmos aqui nessa sexta-feira, final de dia, final de semana, a fim de prosseguirmos com o nosso objetivo, que é a nossa evolução espiritual, que é eterna nessa nossa caminhada infinita. Que a gente possa abrir os corações e as nossas mentes para a gente absorver essas sementes aqui do Evangelho à luz da doutrina espírita. Queria agradecer mais uma vez o convite feito pelo meu amigo Domingos. É uma alegria estar aqui no Portal da Luz, que eu frequentei algumas vezes aqui assim pequenininha, né? Depois já trouxe os filhos, fui passeando em outros centros e a gente se encaixa sempre uma casa e outra, mas é sempre muito gostoso a gente poder estar visitando aqui, falar de coração para coração de um assunto tão gostoso, né? Que é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigada. Me sinto muito, realmente honrada de estar aqui. E quando o Domingos me convidou aqui, como funciona? Eles deixam a gente livre para escolher o tema, né? E eu, na correria do dia a dia, falei assim, eu vou falar sobre um tema que eu já falei, que a palestra já está montada, então vai ficar mais fácil de eu chegar lá e conseguir falar com maior naturalidade, não vou precisar levar minha colinha, né? Aí tá bom, sentei lá para abrir meu arquivo para estudar e veio assim da minha cabeça alguém falando assim, lembra daquela frase de Jesus? Quando ele fala assim, seja seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna? Eu falei, nossa, essa frase sempre me inspirou, sempre me intrigou. Eu falei, o que Jesus quis dizer com isso, né? O que ele estava dizendo nessa hora ali para os seus discípulos? E quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente se envolve primeiramente no Espiritismo, a gente vem porque a gente começa a ter uma curiosidade. O que acontece depois da vida, né? O que acontece depois da morte? De onde que a gente veio? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? A gente começa a se questionar e o Espiritismo ele dá para a gente muitas respostas, muitas ideias. E isso faz parte da filosofia, esse questionamento e essas respostas. E aí, quando eu comecei a estudar mais o Espiritismo, eu vi lá que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Tem gente que não gosta de chamar o Espiritismo de religião, mas a partir do momento que ele é algo que nos religa com algo maior que nós, que é Deus, nosso Pai, eu acredito sim que seja uma religião. Apesar de não impor nenhum dogma, não impor nenhuma solenidade, não falar assim, se você não for na palestra de sexta-feira, vai acontecer alguma coisa, né? Tem religião que fala, você tem que ir. Então, muitas vezes, a gente vai obrigado e a gente sente como se fosse uma obrigação mesmo. A gente vai, às vezes, até contrariado. Poxa, eu não queria ir. Poxa, eu não queria estar lá. E aí a gente vai com o coração fechado, né? E o Espiritismo deixa a gente muito à vontade para a gente formular perguntas e a gente sempre vai achar uma resposta. E aí o Espiritismo, Kardec nos diz que ele é o Evangelho redivivo. O que é o Evangelho redivivo? É nada mais do que a gente pegar aquelas sementes que foram plantadas há 2000 anos atrás e agora com uma luz maior do entendimento do Espiritismo, a gente olhar para aquele Evangelho de Jesus e decifrar muitas questões, decifrar muitos códigos, que antes, sozinho, só a gente lendo, às vezes a gente passava batido, com aquela impressão de que a gente teria que ler e simplesmente, eu fiz minha obrigação, eu li a Bíblia. Tem gente que deixa a Bíblia ali aberta na casa, né? No corredor da casa, passa ali, dá uma lidinha, tá bom, agora eu vou trabalhar, já estou abençoado, já li, né? Mas a gente não se envolve, né? E o Espiritismo, ele convida a gente a fazer uma leitura cada vez mais profunda do Evangelho. E toda vez que a gente abrir o Evangelho, a gente vai ler ali, às vezes não são as mesmas palavras, mas a gente vai descobrir um sentido diferente. Por quê? Porque a nossa alma está em constante evolução. Nós estamos em constante evolução. A gente vive, a gente acerta, a gente erra e a gente aprende. E quando a gente vai ler aquela mensagem que parece que para a gente já é batida, a gente vê e fala assim, não, olha isso, eu não tinha percebido, não tinha me dado conta que isso poderia se dar de outras formas, né? Então, quando Jesus fala assim,
Seja seu falar sim, sim, seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 37. E ele finaliza lá no versículo 48, onde ele diz assim: sede perfeitos, como vosso Pai também o é. Então, nesse capítulo 5, quando ele começa lá, já no Sermão do Monte, até quando ele vai passando, ele dá para a gente um roteiro de vida, que se a gente conseguir ler só o capítulo 5 ali do Evangelho de Mateus, a gente já tem um belo caminho, assim, um belo roteiro para ser seguido. E quando eu li essa frase, né, foi até uma palestra que eu vi de um professor de filosofia, e ele nem era espírita, e falando desse assunto, eu falei assim, gente, olha que coisa mais bonita, né? Que coisa mais profunda que a gente pode falar. Então, quando a gente fala, seja seu sim, sim, seu não, não, Jesus está falando para a gente da necessidade da nossa firmeza moral, da necessidade da nossa segurança moral. A firmeza moral, ela não tem a ver com aquilo que a gente diz assim, eu sou assim e pronto, e não mudo. A firmeza moral, ela não tem a ver com a inflexibilidade da alma. Porque, como eu disse, nós somos seres em constante mudança. Não existe nada que não evolui. A firmeza, ela tem mais a ver com a coerência de atitude, com a coerência daquilo que a gente exterioriza, aquilo que a gente fala. Quantas vezes a gente não diz sim, querendo dizer não, ou a gente diz não, querendo dizer sim? Quantas vezes a gente está ali num papel que Deus nos colocou, como, por exemplo, uma figura de um pai e de uma mãe, e a gente não assume firmemente esse papel? Ou até mesmo na figura de um patrão, de um encarregado, de alguém que seja responsável por determinadas coisas ali, e a gente, às vezes, amolece diante de certas situações que nos competiam ser mais firmes, né? Aí a gente vai dar um exemplo de um pai de família ou de uma mãe de família que não tem coragem ali de assumir o seu lugar. Então tem ali uma criança birrenta, que se joga no chão, que pede as coisas, e aí o pai e a mãe, com a intenção de agradar, vai lá e fala assim, não, para, o que você quer? Aí é como se fosse o amiguinho, né? Já desce da condição de pai, já vai para a condição de igual para igual de amiguinho. Já dá logo ali para a criança parar de chorar. Não sabe ter a firmeza de um não para aquela criatura que está ali pedindo. E essa criança começa a pedir mais e mais, e aí os pais amolecem e começam a ceder tudo. É isso que a gente vê muito hoje em dia. Quantas crianças sem limite? Quantas crianças que são intolerantes a frustrações? E a gente sabe, como adultos, o quanto a vida nos frustra diariamente. A gente caminha por aí, a gente vê, olha, isso daqui poderia ser desse jeito e tal. Gostaria que fosse assim, aí a gente não é, a gente tem que se contentar muitas vezes com o menos. E se a gente não assume essa postura importante de educação ali, dos nossos, né, daqueles que estão próximos da gente, a gente está deixando de ser o sim, sim, um não, não. Um patrão, por exemplo, que tem que dar bronca nos seus subordinados. Se ele vê que tudo ali está uma bagunça, ele fala, mas hoje eu não quero dar bronca em ninguém, não vou ser o chato. Eu quero ser amigo, não quero perder a amizade com aquele. Eu vou deixar acontecer como está, e deixa aquela bagunça, e chega assim, olha, então, você não acha melhor? Aí o empregado assume a função de patrão e fala, não. Aí, cadê a firmeza moral? Percebe como a gente precisa quando a gente é colocado no lugar, a gente precisa assumir papéis, e isso faz parte da nossa evolução. Eu me colocar no meu lugar e ter a coerência das minhas atitudes. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente pensa dizer não, a gente pensa que a gente vai desagradar alguém. E aí a gente fala sim muitas vezes, porque a gente tem, muitas vezes, uma necessidade infantil de sermos amados. Então eu vou falar sim, senão aquela pessoa não vai gostar mais de mim. Eu vou falar sim para deixar aquela pessoa feliz, quando na verdade eu sei que eu deveria dizer não. Não era aquilo que eu estava precisando naquele momento. Eu não estava preparada para dizer um sim. Eu precisava de algo
diferente daquilo. E aí a pessoa vai vivendo achando que ela tem que ser conivente com muitas coisas, né? E para ser amada, às vezes ela cede. Ela cede. E a gente pode falar sim, quando a gente fala também um sim para alguns casos, quando a gente amolece, quando a corrupção vem. Então, existe lá uma regra, né? Olha, aqui você vai entrar somente desse jeito e tem que pagar determinada quantia. Aí chega alguém ali do lado e fala assim, olha, então, você me conhece, né, lá do Centro Espírita, tal. Será que você não pode deixar eu entrar assim, sem pagar, sem falar nada? Aí a pessoa, para agradar o outro, quebra uma regra. Cadê a firmeza moral daquela pessoa que estava ali responsável por dizer o não? Né? A pessoa quis ser amada, ela quis ser boazinha, quis ser legal, ela não está usando, então, o sim, sim, não, não. Ela foi ali, de uma certa forma, corrupta. Isso num grau pequeno, mas é isso que acontece quando a gente olha para os políticos corruptos no nosso país e de outros países, quando a gente vê que a firmeza moral deles, muitas vezes, não existe. Eles não são capazes de dizer não. Mas aí essa incapacidade de dizer não vem por conta de uma ilusão, que eles olham lá para frente e falam assim, olha, eu posso ter isso, posso ter esse carro, posso ter essa casa, posso fazer isso, por que eu vou ser tão corretinho assim? Então, começa a andar assim pela tangente. Começa a se desviar do caminho reto. E quando a gente começa a se desviar do caminho reto, a gente encontra muita bagunça na nossa vida. E para a gente voltar, muitas vezes, ao caminho reto, diante das nossas escolhas mal feitas, a gente vai ter um trabalhão, que a gente vai descer para depois ter que subir tudo de novo. Quando a gente fala nisso, a gente lembra da parábola dos 2 filhos. Então, Jesus diz assim, que o pai de uma vinha tinha 2 filhos e chamou um deles e disse, filho, chamou o mais velho e disse, filho, vá trabalhar na minha vinha. E ele disse, não. E tocado de arrependimento, mais tarde, foi. Chegou para o segundo filho, mais novo, filho, vá trabalhar na minha vinha. Ele disse, sim, e não foi. Então ele pergunta, qual daqueles fez a vontade do pai? Aí ele disse, né, eles responderam, os fariseus, disseram, foi aquele que disse não e depois foi. E muitas vezes, quando a gente diz não e a gente se arrepende, está tudo bem. A gente viu que a gente fez uma escolha errada, eu falei não para aquilo, era para ter dito sim. Me arrependi e vi que o correto era fazer a vontade do meu pai. O pai da vinha, nesse caso, é Deus. Eu falei não para Deus, mas depois falei, nossa, eu falei não, eu me arrependi, vou voltar para o caminho reto. Então, o sim, sim, não, não, não é uma petrificação daquilo que a gente fala que o sim é sim ou não, não. Eu falei não, pronto, acabou. Eu posso voltar atrás desde que eu perceba, tocado, né, ali pela intenção de acertar sempre, posso voltar atrás e mudar. Qualquer um pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não é isso que Chico Xavier falava, né? A gente não pode mudar a nossa história, né? Mas a gente pode voltar atrás e fazer um novo fim, na verdade. Ninguém pode fazer um novo começo, mas todo mundo pode fazer um novo fim. E aí a gente lembra daquela passagem de Pedro, quando ele negou Jesus. Então, lá no capítulo 26 da Boa Nova, tem uma mensagem de Humberto de Campos, muito bonita, ele ilustrando os bastidores dessa negação de Pedro, quando ele diz que, logo após aquela cena tão bonita dele lavar os pés dos discípulos, Jesus diz, olha, onde eu vou, você não pode me acompanhar. E Pedro diz, eu vou onde o Senhor foi. Onde o Senhor for, eu vou te acompanhar. Aí ele diz assim, Pedro, ainda essa noite, antes do galo cantar, você terá me negado 3 vezes. E Pedro diz, não, mestre, isso jamais acontecerá. Eu amo você, eu amo o Senhor, jamais vou te negar. E aí Jesus olha,
com aquele olhar compassivo para Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, o homem no mundo, você vai perceber que antes ele é mais frágil do que perverso. E aconteceu aquela cena, então, que Jesus foi preso. Todos os discípulos debandaram, sumiram, com medo de serem presos também, abandonaram o mestre. E apenas João e Pedro, às escuras, às escondidas, foram seguindo o caminho ali dos guardas para ver até onde Jesus seria levado. Quando ele chega, então, ali na casa de Caifás, Jesus é colocado numa cela, escura e úmida, e Pedro fica ali tentando se esconder, olhar e pensar num plano para tentar salvar Jesus. Pedro tinha boas intenções. E quando uma serva o reconheceu e disse assim: não és tu um do companheiro daquele homem, Jesus? Aí ele diz assim: está enganada, não sou. Primeira negação de Pedro. Ele continuou ainda ali pensando, ele falou assim: bom, a minha escolha foi boa, porque se eu for preso, como que eu posso ajudar Jesus? Então veja a consciência dele, conversando com o coração dele, ele sentiu o peso de ter negado Jesus. Mas a consciência dele ainda diz assim: eu não posso ser preso, como que eu vou ajudar? Então eu tenho que ficar aqui, eu neguei, está tudo bem. Na segunda vez, uma outra pessoa reconheceu Pedro e falou assim: então vieste socorrer teu mestre? Aí Pedro disse: que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. Aí pesou um pouco mais naquele coração. Ele falou: Jesus, será que ele tinha razão? Ele disse: não, mas não estou negando Jesus, eu tenho que ajudar de alguma forma. E aí já pesou muito a consciência dele, a mente e o coração. Entraram numa briga ali, num conflito entre o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado. E aí, um outro guarda falou assim: olha, é este, aquele discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores do horto. Aquele episódio que Pedro vai decepar a orelha, né, de um dos guardas, quando vai prender Jesus. Ele diz assim: está enganado, isso não seria possível. Assim que ele fala isso, o galo canta. E aí ele se vê num profundo arrependimento, numa profunda amargura, por ter negado aquele por quem ele jurou que jamais abandonaria. Ele jurou companhia para sempre, jurou que jamais trairia. E aí veio, na sua lembrança, aquela frase de Jesus, quando ele olhou para a cela, Jesus olhou para ele e ele lembrou assim: Pedro, Pedro, o homem no mundo é antes frágil que perverso. Pedro não tinha ainda o necessário conhecimento dele mesmo. Ele se achava numa firmeza moral tão importante que ele se julgava infalível. E não acontece muitas vezes conosco? Nós falamos assim: eu sou fiel, eu sou extremamente honesta. Extremamente honesta. Não faço nada de errado. Aí vai ver, ultrapassa em faixa contínua, vai pelo acostamento, tenta um descontinho ali sempre quando não dá, só nega um imposto ou outro, né? Mas eu sou perfeitamente honesta. Mas por quê? Às vezes a gente não tem coragem de olhar para dentro, para os nossos pequenos atos, reconhecer, sim, as nossas dificuldades, aceitar as nossas dificuldades e superá-las. É como o Santo Agostinho diz: conhece-te, aceita-te, supera-te. Pedro ainda não tinha essa maturidade. Ele não tinha ainda essa coragem de olhar para dentro. Ele se achava realmente muito bom. E a gente muitas vezes se acha muito bom em determinadas coisas. Agora tem a outra face da moeda. O problema é quando a gente acha que a gente não é capaz de nada. Eu sou isso, eu sou... porque eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu não tenho experiência, eu não sou capaz, né? Então aí a nossa mente muitas vezes mente para a gente e a gente não consegue estabelecer ali dentro desse conflito interno. A gente nem percebe que a gente está uma bagunça dentro da gente mesmo, porque a gente não para, às vezes a gente não consegue parar, refletir, falar assim: o que é meu propósito? Para que eu vim? Por que eu estou nesse mundo? Será que eu estou nesse mundo só para isso? Será que a minha missão é só isso?
Será que a minha vida no mundo é simplesmente eu levantar, trabalhar, ganhar meu dinheiro, dormir, comer, andar na horizontalidade? Será que é para isso que Deus colocou a gente aqui? É claro que nós vivemos num mundo material, a gente tem que se esforçar, isso faz parte, esse esforço que a gente faz, de ter que lutar, de ter que ganhar, para a gente conseguir se manter o nosso corpo. Isso faz parte da nossa evolução, nós estamos presos no nosso corpo para a gente realmente ter ali o nosso trabalho que vai nos trabalhar por dentro. Mas não que significa que a gente tem que se identificar simplesmente com a nossa roupagem externa, porque tem algo muito maior e imperecível que é o nosso espírito em direção a Deus. Que valores eu estou angariando com as minhas profissões, com os meus trabalhos, com o meu trabalho no centro espírita, com o meu trabalho em família? A gente acha que não, mas por mais que a gente não esteja ajudando assim diretamente, nós influenciamos muitas vezes uns aos outros. A nossa atitude está condizente com aquilo que eu quero inspirar nas outras pessoas? Nós falamos coerentemente com aquilo que está dentro do nosso coração? Dá ainda para melhorar um pouco? E a gente sabe que sempre dá, né? E o problema é quando a gente acha, né, como Pedro, que a gente é tão bom, a gente se acha tão firme, tão superior, que a gente começa a julgar os outros também, sem piedade. E aí, quando a gente fala de sim, sim, não, não, a gente vai lembrar da verdade. E o que é verdade? Se a gente for pensar, a verdade ela tem sempre 3 faces. Aquela que eu vejo, aquela que o outro vê, e aquela verdade que realmente ela é. E às vezes, quando a gente se acha dono da verdade, a gente vai querer dizer umas verdades para a pessoa, né? Aquela pessoa precisa ouvir umas certas verdades. E aí a gente já desce na falta de compaixão, na falta de caridade, para falar tudo o que a gente acha daquela pessoa. A gente acha que a gente tem o direito de apontar o dedo. Não significa que a gente não tem que orientar aqueles que a gente ama, orientar quem está do nosso lado, dizer, olha, você não está agindo bem dessa maneira, você poderia agir melhor. Você consegue perceber? Faz um convite para a pessoa. Você consegue perceber como você está agindo? Isso é condizente? Isso está sendo bom para você? Está sendo bom para as pessoas que te cercam? A verdade, como diz Emmanuel, ela tem que ser dita não com o sim do mel, que é aquele de bajular, a gente fica bajulando a pessoa, fazendo ali carinho no ego dela, e isso é mal também, que às vezes a gente fica dependente disso, né? Dependo do elogio, dependo disso. E nem a verdade em tom de fel, aquela amargura que a gente joga na cara das pessoas, né? A gente usando assim dessa falta de delicadeza, usando a nossa firmeza moral para agredir, né? Aquela verdade que esmaga, que está destituída de amor e que a gente sabe que ela deve ser evitada. E quando a gente estiver diante de situações assim, que a gente tem que, às vezes, dizer umas verdades para a pessoa, que a gente saiba usar, antes de tudo, o respeito, a caridade e que a gente possa silenciar. Muitas vezes o silêncio auxilia muito mais que a crítica. Às vezes a pessoa está ali exacerbada, falando um monte de besteira, falando um monte de coisa. Se você entrar na mesma vibração que ela, você vai falar besteira, você vai se envolver, você vai estar ali igualada. E às vezes o seu silêncio vai ajudar muito mais. Vai ficar na frente da pessoa, olha compassivamente, tipo, sem ironia, né? Às vezes a gente olha, faz aquela cara assim de desprezo, né? Das costas, né? Não é isso. Mas a gente saber também, muitas vezes, usar o silêncio. Deus não nos violenta, de maneira alguma. Ele não mostra para a gente todos os nossos defeitos. E quando a gente for percorrer a nossa reforma íntima tão necessária, é importante a gente olhar para dentro também com compaixão, não querendo olhar dizendo assim, olha como você ainda é egoísta, como você ainda é invejoso, como você ainda é isso. A gente olha para dentro, às vezes a gente vê esses defeitos dentro da gente.
acontece muito comigo. Às vezes eu olho e falo, nossa, como que eu vou fazer para me livrar disso aqui, né? E é prática, gente. Por isso que a gente tem uma vida aí infinita, né? A gente não pode desistir. A gente não pode deixar de aprender. E é isso que a gente está fazendo aqui numa sexta-feira à noite. A gente não vem aqui só em busca do passe. A gente vem aqui em busca da nossa transformação moral. E quando a gente se transforma, a gente transforma também o mundo que está ao nosso redor. Tem uma mensagem também, já que a gente pegou Pedro hoje, né, como exemplo, no livro Contos e Apólogos, que diz a esmola da compaixão. Então ele diz que Pedro estava lá atendendo os irmãos na casa do caminho, ele já estava bem cansado, porque já era tarde, porque já tinha se envolvido com os problemas das pessoas ali. Então ele já, em tom de irritação e fadiga, ele começa a olhar aquelas pessoas que vêm pedir ajuda, né? Ali na casa do caminho, ele diz assim, observa aquele homem que vem de lá, de braços secos e distendidos? Aquele Roboão, o miserável, espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? Aí ele viu ali, indicou uma mulher com muitas feridas que se arrastava e disse assim, que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouviste o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E aí ele viu ali ainda um velho paralítico que lhe implorava socorro e diz, como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. Então ele foi ali jogando verdades duras na cara daqueles que estavam ali, já arrependidos, já buscando auxílio. E muitas vezes a gente olha aquele infeliz que cometeu determinado crime, a gente fala que ele merece, a gente sentencia, né? E Deus está lá, olhando, esperando, torcendo para que ele melhore, torcendo para que ele evolua. E muitas vezes um pranto de arrependimento é suficiente para aquele miserável, infeliz, subir mais alto que a gente mesmo, que está aqui no Centro Espírita dando palestra, estudando, tentando aprender. E a gente gosta de julgar, né? E Pedro estava assim, fazendo isso. E aí ele verifica que chega ali um modesto viajante, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. E esse recém-vindo chegou, silencioso, aproximou-se, e Pedro diz, quem és tu, que chega a essas horas, quando o dia de trabalho já se aproximou? Avia-te sem demora, diz depressa que vens. Imagina Pedro falando isso. Aí, a hora que ele olha nas mãos, ele vê os sinais dos cravos, da cruz, nas mãos e dos pés. Ele reconhece ali, então, naquela figura daquele mendigo viajante que foi pedir socorro, a figura de Jesus. Então, ele perplexo se ajoelha e diz, Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus diz, Pedro, lembra-te que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Então, olha só. Pedro ainda aprendendo, mesmo depois de Jesus já ter partido. E quem somos nós para achar que nós estamos aqui ainda prontos, que temos a verdade, que temos ainda o nosso sim, sim, nosso não, não, sem conseguir olhar para dentro, sem conseguir olhar para o outro também com compaixão, entender que estamos todos aqui em busca. Sede perfeitos, finaliza esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O que é esse sede perfeitos? Ele diz, sede perfeitos como vosso Pai também é. Ele não diz como meu Pai também é. Como vosso Pai também é, ele relativiza essa perfeição, dizendo assim, sede perfeitos como você enxerga Deus perfeito. Que o jeito que a gente enxerga Deus perfeito, a gente vai ver que a gente tem todos os atributos dentro da nossa alma, capazes de fazer com que a gente atinja esferas muito sublimes, muito superiores, que a gente atinja alegria que a gente nem imagina que a gente possa ter no nosso coração. Às vezes a gente se vê ali triste, cabisbaixo, cansado,
esquecendo de que Deus espera sempre algo de nós. E Deus sempre olha para a gente com muito amor, com muita compaixão. Está sempre ali, de braços abertos, a nos chamar para essa maravilhosa jornada de evolução, de aprendizado e de missão mesmo que nós estamos aqui, né, praticando. Então, era esse o recado de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez a paciência de vocês nessa sexta-feira. A gente vê assim, nós estamos em poucos encarnados, mas dizem que para cada encarnado na Terra existem 7 desencarnados. Então, a gente pode considerar que a casa está cheia. A gente agradece também a equipe espiritual que preparou esse momento para nos receber, que preparou ali a sala do passe para receber a gente com tanto carinho, com tanto amor. Assim como sempre sou recebida aqui pelo Domingos, tão gostoso a gente ser recebida ali na porta com esse sorriso. Né? Deus abençoe imensamente esse trabalho. Que Deus abençoe os nossos esforços, as nossas famílias e os nossos lares. Que assim seja.